Olá, graça e paz. Esse que tem o prazer de vos cumprimentar é o seu irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. Nós vamos à oração no dia de hoje e em seguida uma palavra com o tema de Além do Túmulo, de Lucas capítulo 24, verso 1 até o verso 12. Mas antes disso, eu gostaria muito de te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas postagens, claro, compartilhar os nossos vídeos com o maior número de pessoas possíveis, mas visualize os nossos vídeos, comente, dê like, tá bom? É muito importante. Oremos ao Senhor e em seguida a palavra Além do Túmulo. Santíssimo e eterno Deus, mais uma vez nós nos reunimos na Tua presença para nós nos humilharmos perante as mãos poderosas e grandes do Senhor, pois a oração é a chave da vitória. A oração move a mão de Deus, a oração muda situações. Orar nos transporta a uma intimidade, nos aproxima do nosso Criador. A oração é onde nós confessamos os nossos pecados, é onde nós nos humilhamos e imploramos pela misericórdia do Senhor. É na oração que nós alcançamos o perdão, nós suplicamos e alcançamos as bênçãos de Deus. Senhor, neste momento em que estamos reunidos, eu quero apresentar os casais, as famílias, aqueles que precisam, meu Deus, de uma intervenção divina para que o casamento não seja destruído, aquele que necessita do socorro de Deus, porque o lar, o casamento, a família está sendo bombardeada por ataques malignos para destruir filhos, destruir esposo, esposa, mas no nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a força do mal, todo o ataque do mal contra esta casa, contra esta família, contra este homem, contra esta mulher, que no nome de Jesus alcancemos o agir de Deus e o trabalhar de Deus. Senhor, eu quero neste momento te pedir por esta pessoa que está prostrada, suplicando a providência divina, por esta mãe que está chorando por um filho, por este pai chorando por um filho, por este homem, pai de família, implorando por uma porta de emprego. Ó Deus de maravilhas, eu oro por esta pessoa que se encontra na UTI, no leito de um hospital, dentro de uma cela de um presídio, mas que o socorro, a salvação, a providência de Deus entre neste local para transformar, fazer mudanças. Paulo e Silas cantavam aprisionados e foram libertos. Pedro estava aprisionado, Deus o libertou. Deus vivo, nós cremos nos milagres, nós cremos no sobrenatural. Levanta uma geração de adoradores, de amantes da palavra, da oração, da vida com Deus, da intimidade perfeita com Deus, porque nós cremos no infinito amor de Deus, no perdão que há em Cristo. Eu apresento essa pessoa que nesse instante se encontra mergulhada numa depressão, numa angústia profunda, numa tristeza de alma, por esta pessoa que perdeu um ente querido, Senhor, para que tu conforte o coração desta pessoa que perdeu um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um esposo, que o consolo, que a paz de Cristo entre neste lar, neste coração e nesta família. Em nome de Jesus, traz a paz
paz para nossa nação, a bênção para dentro deste lar, e abençoe todos os nossos inscritos deste canal e os que hão de se inscrever, todas as denominações, todos os ministros da tua palavra, em o nome santo de Jesus, é o que nós te pedimos em oração. Amado irmão e irmã, em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal, ative, claro, o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos em outras redes, mas comente e visualize. Queridos, vamos ao tema de hoje. Além do túmulo, está em Lucas 24, do verso 1 até o verso 12. O estudo em Lucas 24, 1, 12, como o tema Além do túmulo, né? É para ser apropriado para se pregar em cultos na véspera da Páscoa, né? Para você entender, além do túmulo. Meu amado e minha amada irmã, ao considerarmos os relatos bíblicos da crucificação e as horas finais do Salvador pendurado lá na cruz, nós ficamos com o coração partido. Com grande dificuldade, Jesus lutava para encher seus pulmões com ar suficiente para declarar: está consumado. E então, ele vai morrer. Por ser judeu, meus queridos, era importante que o seu corpo fosse removido e colocado na tumba antes do pôr do sol. Nicodemos e José de Arimateia, eles obtiveram permissão de Pilatos para fazê-lo. E eles colocaram o corpo de Jesus no novo túmulo de José. E então a pedra foi rolada para fechar a entrada do túmulo, e mais tarde um selo romano foi colocado sobre ela, e os soldados romanos foram encarregados de guardar a entrada deste túmulo. Ele salvou os outros, mas não podia salvar a si mesmo. Ele realizou grandes milagres para os outros, mas agora ele jaz indefeso na morte. Seus discípulos andam pelas ruas chorando e dizendo: agora está tudo acabado, ele está morto. Mas a morte não pôde deter Jesus. Um túmulo de pedra não pode aprisionar o poderoso Cristo. Passa-se um dia, outro dia, e depois vem amanhã. Ao amanhecer, algumas mulheres que o amavam foram ao túmulo. Para grande espanto delas, aquela pedra que fechava a entrada do túmulo havia sido removida. E elas correm para o seu túmulo cheios de medo de que alguém tenha profanado o túmulo do seu Salvador e roubado o seu corpo. Mas elas encontraram 2 anjos com uma mensagem muito importante. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou estando ainda na Galileia. Lucas 24, 5 e 6. Era, portanto, uma mensagem que declarava que havia vida além do túmulo. Esta é a maior mensagem já dada ao mundo. Jesus está vivo, pois a morte não pôde detê-lo. O túmulo estava vazio, Jesus estava vivo. Então, nos 40 dias seguintes, ele vai aparecer em seu corpo ressurreto, muitas vezes para os seus amigos, os seus seguidores. Ele subiu aos céus e ele está lá hoje, queridos, servindo a um Salvador ressuscitado. Nós aqui servimos a um Salvador ressuscitado. Não adoramos um Deus morto, mas ele vive. E vejamos então algumas lições disso.
a prova de vida, os relatos de testemunhas oculares da ressurreição. Ele apareceu a Maria Madalena, que pensou que ele era o jardineiro em Marcos 16:9. Ele apareceu às outras mulheres em Mateus 29. Ele apareceu aos seus discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24. Ele apareceu a Simão Pedro em 1 Coríntios 15. Ele apareceu aos seus discípulos sem Tomé, lá em João 20:26. Ele apareceu aos 11 no cenáculo, em Lucas 24:36. Ele apareceu no mar da Galileia, em João 21:1. E de acordo com 1 Coríntios 15:7, ele apareceu aos 500 irmãos. Ele apareceu a Tiago em Coríntios 15:7. Ele apareceu aos 11 em sua ascensão em Lucas 24:50. Todos foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, e não há dúvida sobre isso. A mudança na vida dos discípulos é outra prova. Antes da ressurreição, eles morriam de medo das autoridades romanas, pois Jesus os encontrou amontoados no cenáculo, tremendo por suas vidas. Mas quando viram que Jesus havia vencido a morte, souberam que ele nunca os decepcionaria. Saíram com uma nova ousadia e força, que não puderam ser superadas com as ameaças das autoridades. Eles conheceram o poder da ressurreição e mudaram o seu mundo, proclamando a mensagem de vida após o túmulo. A influência contínua de Jesus é a prova da sua ressurreição. Saulo, o assassino, tornou-se Paulo, o pregador. Simão Pedro, o profano negador de Cristo, tornou-se Pedro, o proclamador que viu milhares virem a Cristo por causa desta mensagem. Os bêbados se tornaram missionários e os pecadores se tornaram servos, tudo por causa do poder da ressurreição de Jesus. Há, portanto, todas as provas no mundo de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. A verdade da vida ensina que todas as afirmações que Cristo fez são verdadeiras. Ele afirmou ser Deus em sua ressurreição. Ele provou que ele era. Ele afirmou ser o cumprimento da profecia em sua ressurreição. Ele provou que era o Messias, que tinha poder sobre a vida e a morte. Ele ensinou muitas coisas estranhas e maravilhosas. Em sua ressurreição, vemos o cumprimento desses ensinamentos. Ele disse: para destruir esse templo, e eu levantarei em 3 dias. Ele prometeu vida eterna para aqueles que confiassem nele. Tudo que ele prometeu tem ou será cumprido. Ensina-nos que temos um Salvador vivo. Vá ao túmulo de Maomé, de Confúcio, de Buda e todos os outros líderes religiosos, e você deve dizer: ele está morto e aqui é onde está enterrado. Mas vá ao jardim do túmulo, você pode dizer junto ao anjo: ele não está aqui, né? Not here. Ele ressuscitou. Nós precisamos, né? He's not, ele não está aqui, está lá escrito em inglês e em hebraico. Precisamos de um Salvador vivo para nos ajudar a carregar os fardos da vida, para nos dar esperança quando tudo ao nosso redor parece sem esperança. Interceder por nós diante de Deus, justo e santo. E o chamado da vida, meus queridos. A ressurreição nos chama para fora do pecado. Todo domingo é Páscoa, para que o crente nascido de novo, pois todo domingo nos lembra que ele ressuscitou. E então, meus queridos, todos os dias somos chamados a abandonar e dar as costas para o pecado. A ressurreição nos chama para uma vida de amor, de serviço. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele deu à sua igreja uma ordem mundial. Eles deveriam ir a todos os lugares proclamando as boas novas de salvação por meio daquele que venceu a morte e a sepultura.
Nem todos nós podemos pregar, nem todos nós podemos ir a algum campo missionário para ministrar aos outros, mas todos nós somos ordenados a ir e falar aos outros sobre a sua maravilhosa salvação, sobre o maravilhoso Salvador que se chama-se Jesus Cristo. A conclusão desse estudo: você conhece o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Você aceitou pessoalmente sua obra consumada no Calvário como pagamento pelo seu pecado? Se você morresse hoje, você sabe ao certo onde passaria a eternidade? Você pode conhecer hoje. O convite de hoje é para você ir e receber Jesus como teu Salvador. A vida para você além do túmulo. Talvez eu esteja falando com alguns hoje que reconheceram o poder da ressurreição em suas vidas, mas não andam com Cristo já há algum tempo. Você virá se humilhar diante de Deus. Dele irá te perdoar, te restaurar, te trazer alegria e a salvação, colocar nos teus lábios o paladar dela. Que Deus te abençoe e te guarde. Não rejeites este convite.